graça e a paz do Senhor Jesus, querido irmão, estamos iniciando mais uma palavra nesse canal que eu tenho certeza que tem abençoado já centenas e milhares de pessoas, Alimento da Graça. A minha intenção, o meu alvo é para que você seja edificado com a palavra, que realmente o Evangelho da Graça seja colocado sobre a mesa e que você seja muito abençoado. Então eu quero te convidar mais um dia, nem mais uma noite abençoada, para que você possa estar comigo nesse momento. E para você que está vendo pela primeira vez, eu quero fazer um pequeno resumo daquilo que eu tenho falado sobre a graça, e para você que já está me acompanhando, para que você possa renovar a sua mente daquilo que nós já temos falado. Eu estou falando então sobre essa graça que é uma pessoa, você sabe muito bem, essa pessoa é Jesus Cristo, e a graça nada mais é do que o favor imerecido. Nós não merecíamos sermos salvos do inferno, mas pela graça, por causa de Jesus Cristo, que é essa pessoa que morreu na cruz por nós. Hoje nós somos salvos, hoje nós somos abençoados, hoje nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Hoje sobre nós a saúde, a prosperidade. Por quê? Por causa do favor, por causa de Jesus Cristo. Foi Ele que pagou o preço. Sabe, não tem nada a ver com nós. Você sempre precisa ter isso no seu coração. Não é pelo muito fazer, não é pelo seu esforço próprio, não é pela justiça própria, não é pela sua inteligência tão somente natural. É tudo que nós recebemos, tudo que você tem recebido é pelo favor, pela bondade de Deus sobre mim, sobre você. E recapitulando aquilo que nós já temos falado, eu tenho colocado algumas coisas sobre os cuidados de não decair da graça, ou não sair da posição do favor. Isso é algo fundamental para que você seja alguém muito abençoado enquanto você vive nesse mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo numa terra que foi amaldiçoada. E esse mundo vai passar, mas enquanto nós vivermos aqui, nós temos que ter esse cuidado de sempre estar debaixo do favor. E eu tenho falado então sobre esses cuidados, sobre essa necessidade de nós sempre focarmos Cristo. O segredo para você ser muito abençoado, o segredo para você realmente desfrutar das coisas boas, é centralizar Cristo. Quer ter um ministério abençoado, sempre centralize Cristo. Quer ter uma família abençoada, coloque Cristo no centro. Isso é estar debaixo do favor. Agora, nas ministrações passadas, eu falei também dessa possibilidade de nós, não que Deus te tira debaixo do favor, não que Deus te remove, somos nós que às vezes, com comportamentos errados, nós saímos ou nós decaímos do favor. De que forma? Tentando merecer a bênção, tentando fazer algo no nosso esforço. Isso é um problema e você sempre tem que ter cuidados na sua vida para que você não decaia. E hoje eu quero então continuar nessa linha para que você tenha esses cuidados, para que você possa vigiar, para que não venha sair debaixo do favor. E hoje eu quero falar enganos que te levará a decair da graça. Eu quero falar isso para que você fique apercebido, para que você vigie, para que possamos juntos não sair, não decair, não entrar nos enganos malignos. Satanás, ele o tempo todo, ele quer nos enganar. O tempo todo ele quer nos levar a sair dessa posição tão maravilhosa no Senhor. Você sabe que quando nós lidamos com qualquer problema, nós precisamos primeiro lidar com o quê? Com a raiz do problema, se nós desejarmos resolvê-lo. Esse é um problema que todo mundo, ou às vezes as pessoas passam, que elas querem lidar só com os frutos, só com as folhas, esquecem da raiz. Muitas vezes nós temos, eu quero aqui usar uma ilustração,
eu quero dar, né, uma planta como exemplo. Muitas vezes nós temos então essas plantas nascendo em nossas vidas, plantas que têm frutos ruins. As folhas e os frutos dessas plantas pode ser o quê? Pode ser a pobreza, pode ser a enfermidade, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão e muitas coisas ruins. São frutos ruins que às vezes te tira dessa posição tão maravilhosa em Cristo Jesus. E essa é a função do maligno todos os dias. Você pode ter certeza que todos os dias Satanás, ele te visita com seus demônios para tentar lançar, né, enfermidade, tentar lançar, ainda mais nesse tempo, né, de pandemia, desse vírus terrível que está por aí. Ele tenta lançar ansiedade nas pessoas, com medo, né, com essa depressão, e por causa disso, quando nós nos alimentamos dessa raiz ruim, nós saímos ou nós decaímos da graça, do favor. Isso é um problema. Sabe, para resolver então esses problemas, nós às vezes arrancamos as folhas e tentamos remover os frutos assim que eles brotam. Todavia, nós percebemos que logo em seguida eles brotam novamente. Você sabe, eu tenho na minha casa um jardim, uma parte que tem uma grama. E nessa grama às vezes nasce um capim no meio. Né? E eu por muitas vezes ali arrancando só a parte de cima, impressionante, né, que rapidamente nascia novamente. Mas por quê? Eu só estava lidando com a parte de cima, ou com as folhas, e não com a raiz. Se eu quiser tirar aquele capim do meio da grama, eu preciso arrancar a raiz. Há os nossos problemas também, que nós precisamos arrancar essas raízes de coisas ruins que às vezes vêm sobre nós. Pastor, então como que nós devemos resolver esses problemas? Deixa eu te falar algo. Apenas lidar com as folhas e frutos nunca vai eliminar essa planta ruim. Você precisa lidar com a raiz. Essa é a grande questão. Nós precisamos então perceber que existe algo, né, abaixo da superfície que sustenta todas as doenças que vemos acima. Olha, toda vez que você olhar para uma árvore ou para uma planta, se ela está dando folhas boas, frutos bons, é porque a raiz está saudável. Se você olha para uma planta e ela não está com os frutos bons, eles mal nascem, ficam podres, ou as folhas não estão verdes, sempre com alguns fungos, alguns problemas ali, você precisa então lidar com a raiz. Nós precisamos lidar com as raízes. E na nossa vida não é diferente, né? Nós só podemos então eliminar essa planta se removermos as raízes. Normalmente nós não temos essa consciência, né, do que está abaixo do solo, porque nós temos essa mania de lidar só com aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais. E por isso ficamos, né, lidando apenas com o que nós estamos vendo na superfície. Do mesmo modo, são as doenças crônicas, os problemas conjugais, né, a depressão, essa ansiedade que tem, né, assolado tantas pessoas, né, os problemas financeiros. Então, tudo isso são como essas folhas de uma planta doente. Pode ser que você tenha esteja alimentando de raízes que não é boa, de raízes que não tem nada a ver com a graça, com o favor. Você sabe, a raiz boa é Cristo Jesus. Jesus é essa raiz que vai nos dar bons frutos, folhas bonitas, saudáveis. Então nós temos que nos alimentar desse evangelho da graça. Sabe, nós precisamos todos os dias declarar sobre nós essa verdade da palavra do Senhor, que é Cristo Jesus, que é a obra da cruz, que é aquilo que Ele fez por nós. Sabe, você pode então arrancar essas folhas doentes, mas é uma questão de tempo até que a doença se manifeste novamente. E hoje eu quero mostrar para você algumas coisas que podem nos enganar, que Satanás com seus demônios trazem
para nos enganar e muitas vezes nós sofremos. Não é vontade de Deus que você sofra. Não é vontade do Senhor que você tenha uma vida regrada, uma vida limitada. Ele tem o melhor dessa terra para você. Lembre sempre aí na sua casa, aí agora onde você está me ouvindo, você é um filho amado e Deus tem prazer em te abençoar. Mas para isso, você precisa de alimentar da raiz boa, que é Cristo Jesus. Sabe, se você então quer ter essa vida abençoada com esses bons frutos em cada área, né, da sua vida, você precisa deixar de olhar só o natural. Não seja um crente natural. Sabe, você agora é alguém espiritual, você não é dessa terra, você é um ser espiritual. Né? Você é da Nova Jerusalém que virá, e nós iremos estar diante do Senhor na Nova Jerusalém eternamente. Então você tem que olhar além dos seus olhos naturais. Sabe, aquilo que você então enxerga somente com os olhos naturais, às vezes vai te dar uma imagem distorcida ou não vai te mostrar a realidade. Por isso que você sempre tem que olhar para a raiz. Vamos ver aqui, né, algumas raízes, que podem destruir algumas áreas da sua vida, né, que podem te levar a viver uma vida não muito boa. Né? Às vezes pode ser que agora mesmo em alguma área da sua vida você não esteja contente, você não esteja desfrutando do melhor. E eu quero mostrar algumas raízes que podem te levar a esse engano, que pode te tirar da graça. A primeira coisa é a raiz da vergonha. Basicamente a vergonha é o quê? É a consciência da culpa. E o que produz no homem essa consciência de culpa? O que é? Muitos pensam que é o pecado, mas na verdade é o quê? É a lei. É a lei que traz a vergonha, é a lei que te dá a consciência da culpa, é a lei que te leva a pecar. Antes, então, da lei, o pecado estava no mundo, irmão. Se você perceber bem na palavra de Deus, né, antes mesmo da lei ser estabelecida, Deus trouxe a Moisés, antes disso já existia o pecado no mundo, mas o homem ele não tinha consciência do pecado, por quê? Porque não havia lei. Por causa disso, ele não tinha a consciência do pecado. A lei, então, foi dada para quê? Para revelar o pecado que já estava lá. Você sabe, o pecado veio com Adão e Eva no Jardim do Éden. Ali eles pecaram e daquele momento em diante, todos então nascem com a semente do pecado. E todos precisam de reconhecer que são pecadores, precisam crer que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele pagou o preço e por causa disso agora nós somos livres ou nós somos encontrados justos em Deus. Por quê? Por causa da morte de Jesus na cruz. Foi isso que aconteceu. Então, a lei é o quê? Ela é a base da tentação e depois é também a base da vergonha e da culpa. O diabo só consegue te pegar através da lei. É na lei que ele vai. Ele busca lá para que você possa vir a pecar. Eu quero te dar aqui um exemplo. Quer ser tentado por algo que você talvez hoje não tem problema nenhum? Eu quero te dar um exemplo. Vamos supor que você não gosta de pizza. Algo meio difícil. Pode ser que alguém não goste de pizza. Mas, de repente, o governador ele resolve abaixar um decreto ou trazer uma lei para o estado de Goiás. A partir de hoje, nenhum cidadão do estado onde aqui eu estou, do estado de Goiás, vai poder comer pizza. Se tornou uma lei. Se você for pego comendo pizza, você pagará uma multa. Se essa lei sair, se esse decreto sair, mesmo você que não gosta de pizza, automaticamente você vai sentir até o sabor dela na sua boca. Você vai querer experimentar. Por quê? Quando se torna lei, Satanás envia os seus demônios para te tentar, para que você possa cair no pecado. Eu quero te falar a respeito de Adão e Eva, rapidamente. Se o diabo ele queria destruir o homem,
Por que será que ele não tentou Eva a matar Adão? Por que será que Satanás, em vez de falar para Eva, olha, faz o seguinte, fabrica aí uma faca, vai lá e enfia no peito de Adão e mata ele. Satanás não fez isso, simplesmente porque a única lei naquele tempo, naquele momento que Eva foi tentada, qual que era? A única lei que existia naquele momento, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás sabia que era ali que ele iria pegar Eva. Ele só pode então tentar você com base na lei. Então precisamos vigiar, né? Precisamos sempre estar olhando cada área da nossa vida, precisamos sempre observar se nós estamos ou não agindo pela lei, pela justiça própria, tentando cumprir os mandamentos para receber algo de Deus. Isso é algo que você precisa vigiar. Sabe, hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, mas a origem de todos os medos é o quê? É o medo da morte, você sabe disso. A pessoa diz, por exemplo, ter medo de voar de avião, um exemplo. Mas o medo na final, na verdade, é o quê? É da morte. Deus não quer que você viva com esse medo. Sabe, essa é outra função, né, de demônios, tentar colocar o medo em você o tempo todo. Sabe, Deus não quer que você tenha medo do futuro, né? Com medo tem pessoas que têm medo de ficar velhas e sofrer, tem pessoas que têm medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém, né? Nesse momento difícil, tem pessoas que estão com medo de pegar esse vírus e falecer. Você que confessou o Senhor Jesus, você que está diante do Senhor, não tenha medo de nada, porque você é guardado pelo sangue de Jesus. Aqui então, onde eu estou falando a respeito, né, desse cuidado que nós temos que ter, Adão, ele disse que teve medo, por quê? Porque ele percebeu que estava nu. Ele sentiu-se envergonhado. Essa é a origem do medo. Então, é o primeiro ponto que eu estou dizendo aqui a respeito dos enganos de Satanás para tentar te tirar da graça. A primeira coisa é o quê? Fazer você ficar envergonhado. Se você não está se alimentando da raiz certa, que é Cristo Jesus, se você não tem alimentado da graça de Deus sobre a sua vida, quando você pecar, e todos nós pecamos, nós sabemos disso, né? Nós não somos perfeitos enquanto estamos aqui. Deus olha para nós e vê alguém justo, porque somos em Cristo, vê alguém perfeito, mas enquanto estamos nesse mundo jaz do maligno, nós vamos ter os nossos pecados. É meio que um paradoxo, mas quando você não se sinta envergonhado, você não precisa mais. Jesus, ele pagou todo o preço na cruz, e agora não precisamos mais ter vergonha, porque nós agora andamos em Cristo Jesus. Sabe, então, Adão, ele sentiu esse medo, ele ficou envergonhado, e porque Adão ficou consciente do pecado, e o resultado, então, foi a vergonha. Todas as vezes que ficamos conscientes do pecado, se não estamos em Cristo Jesus, vamos ter essa vergonha, esse medo. Sabe, aquele medo de sofrer a punição de Deus. Eu falo por mim, eu já tive um tempo da minha vida que eu vivia debaixo da lei, né, da condenação, da culpa, do medo, da vergonha, e quase todos os dias, né, eu pecava, ou todos os dias, e esse medo vinha, essa vergonha vinha, e aí eu não conseguia viver uma vida abundante diante de Deus. Mas a partir do momento que eu tive revelação da graça, né, do preço pago na cruz, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu peco, eu sei que tudo isso já foi resolvida há 2000 anos atrás, lá na cruz. Sabe, então tudo começa com essa consciência da culpa. Deus havia dito para Adão que se ele comesse do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Imagina só, tenta imaginar aí Adão, depois que ele, juntamente com Eva, comeu do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele ficou imaginando, daqui a pouco Deus vai vir ter um encontro com nós,
que ele vem ter todos os dias na virada do dia, e nós vamos morrer. Olha que situação. Infelizmente nós temos cristãos que ainda vivem assim, quando pecam ficam pensando, meu Deus, daqui a pouco ele vem, e aí o castigo virá, a punição virá, você fica imaginando que Deus vai te trazer uma doença. Não pensa mais nisso. Não pense nisso mais, não haja mais dessa forma. Toda ira, tudo aquilo que era de ruim já foi lançada sobre Cristo Jesus. A ira de Deus foi colocada ali na cruz, foi lançada sobre Cristo. E por causa disso, nós não precisamos mais sofrer tudo isso. Então, Adão ele tinha acabado de comer e não tinha morrido, pelo menos fisicamente ali naquele momento. Então, Adão certamente concluiu que iria morrer. Essa é a origem de todo medo. Quantas pessoas têm vivido assim, meu Deus do céu? Eu quero que você possa ter a consciência, que você possa buscar todos os dias, nessas ministrações que eu tenho trazido a você a cada quinta-feira, que você possa buscar todos os dias conhecer o tamanho do amor de Deus por você. Não se condene, não aceite a condenação do diabo sobre a sua vida, não aceite palavras de morte sobre você, porque Deus te ama tanto, sabe? Mas infelizmente muitas pessoas têm tido então esse relacionamento ainda com Deus, por causa de quê? De ensinamentos errados. E todos os dias esse sentimento de que Deus irá castigá-lo ou até mesmo matá-lo, por algo que essa pessoa fez. Esse é um relacionamento terrível. É viver sem paz, é viver sem alegria. É porque nós não conseguimos cumprir a lei na nossa força. Sabe, então, a base do medo é o pensamento de que não somos amados. Esse pensamento é terrível. É o pensamento de que precisamos primeiro mudar, ser melhores, para só depois termos o amor de Deus. Não, você não precisa ser melhor para ter o amor de Deus. Nem Jesus já fez tudo por você. Então agora você já é amado, antes mesmo. Lembra, eu sempre gosto de lembrá-lo disso. Antes mesmo de nós amarmos a Deus, nós ainda éramos, na verdade, inimigos de Deus. Então, nessa época, nesse tempo, Deus já entregou o seu Filho para nós. Isso é a prova do amor incondicional. Independente daquilo que nós fizemos ou temos feito, o Senhor continua nos amando. Infelizmente, muitos vivem procurando, então, conquistar o amor de Deus fazendo coisas. Olha, você pode fazer coisas. Você pode, sim, ser um líder excelente, buscar ser excelente. Você pode, sim, ser um discipulador, um pastor, um pai, buscar ser o melhor pai, buscar ser um melhor líder, buscar ser o melhor em todas as áreas, mas não para tentar merecer o amor de Deus. Busque ser o melhor, sabendo que você já é amado e que nesse amor que é Cristo Jesus, nele, você pode todas as coisas. É nele, é através dele. Nunca dê glória a você ou àquilo que você fez. Dê glória sempre ao Senhor. Mas quando mais fazemos, mais falhas, e então vamos nos sentir, quando mais tentamos fazer na nossa força, mais vamos nos sentir incapazes. Sempre descanse no favor imerecido. Sabe, Romanos 8, a partir lá do versículo 31, diz, se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então todas as coisas inclui tudo. Tudo que você quer ser, precisa ser, em Cristo Jesus. Amém? Tiago 2,10 diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então não tente merecer a bênção de Deus cumprindo a lei. Volto a repetir, eu já falei isso em ministrações passadas, que a lei ela é perfeita, a lei foi dada por Deus,
mas ela é uma verdade para você que já confessou o Senhor Jesus, ela é uma verdade passada. Agora, você vive ou você precisa viver na verdade atual. Qual verdade que é essa? É a nova aliança, é a graça que é Cristo Jesus, é o favor imerecido. Então, consciência do pecado e vergonha são coisas sinônimas, mas o Senhor diz que no lugar da vergonha, lá em Isaías 61:7, haverá dupla honra. Outra coisa que pode te levar ao engano, fazer com que você decaia da graça, é a raiz do medo. A vida de muitos é completamente cheia de medos. Tem pessoas que vivem com medo de tudo, vivem atormentados com medo de Deus não ouvir a sua oração. Isso é um absurdo. Deus ouve a sua oração, não é porque você fez tudo certinho. Deus ouve a sua oração por causa de Cristo Jesus. Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Temos muitas pessoas que têm medo do amanhã, porque temem ser abandonadas. Tem pessoas que vivem pânico, com medo de ser abandonadas. Tem pastores, pasmem, tem pastores que vivem com medo do amanhã, com medo de que as ovelhas o abandonem. Olha, só vamos ser bem-sucedidos em tudo se nós alimentarmos da raiz boa que é Cristo Jesus. Tem pessoas que têm medo do futuro, porque pensam que não merecem ser o cuidado, o amor de Deus, ficam com medo porque hoje eu não cumpri toda a lei, ou eu não consegui fazer, ou eu não consegui orar o suficiente, eu não consegui ler a palavra o suficiente, eu não consegui ser o pai suficiente, o esposo suficiente, e por causa disso, amanhã eu não serei abençoado. Não viva por essa raiz. Essa raiz é uma raiz do engano, é uma raiz má, que vai te levar a lugares terríveis. Viva pelo Senhor Jesus. Tem pessoas que têm medo de desafios na obra. Acredite, tem líderes no meio cristão que tem medo de avançar, de fazer coisas porque acham que não merecem ou que não podem porque não fez por onde. Mas deixa eu te falar, em Cristo Jesus tudo nós podemos. Tem pessoas que têm medo de correr risco. Tem pessoas que não prosperam porque nunca têm coragem de investir em algo ou de acreditar em algo, porque acham que não vão poder, porque sempre a raiz do engano está ali atormentando, colocando medo, colocando essa vergonha, essa ansiedade. Tem pessoas que têm medo de depender exclusivamente pela fé. Deixa eu te falar, você que está me ouvindo agora, seja alguém que tenha fé, mas fé na pessoa correta, em Cristo Jesus. Se você tiver fé em Cristo Jesus, e a palavra de Deus diz que a sua fé, a fé que você tem já é o suficiente. Não, eu só vou conseguir avançar, eu só vou conseguir prosperar, eu só vou ter uma família abençoada quando a minha fé aumentar. Você deve sim buscar uma fé cada dia maior, mas a fé que você já tem já é o suficiente para você ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Quero te dar um exemplo para você avaliar aí na sua vida. Vamos supor que você foi fazer um exame porque você sentiu uma dor no seu corpo e o médico veio com o exame e quando ele chegou diante de você, ele disse para você: olha, o que você tem aqui é algo muito sério e só Deus para te tirar dessa enfermidade, dessa doença. Só Deus para te curar. Se o médico falasse isso para você hoje, qual seria a sua postura? Tem pessoas que saem desesperadas. Meu Deus do céu, vou morrer. Agora eu estou perdido, meus dias estão contados, porque agora, daqui uns dias, essa doença vai me matar, porque agora só Deus. Resposta errada. Se você é desses que sai assim desesperado, se o médico falou que só Deus pode resolver o seu problema, se você é desses, você está se alimentando de uma raiz que não é Cristo Jesus. Agora, se você ouve, só Deus pode nessa doença, você vai sair glorificando
graças a Ele, porque só Ele pode me livrar. Só Cristo Jesus, só em Cristo Jesus que você pode ser curado. É claro que o Senhor usa os médicos, mas é através do Senhor que você pode ser curado. Sabe? Só em Cristo Jesus, que é essa raiz saudável, né, que é o nosso próprio Senhor, Deus, só nele você pode sim ser próspero, que você pode sim ser um excelente pai, um excelente esposo, né, que você pode sim ser um excelente líder, só em Cristo Jesus. Sabe, meu irmão, todo medo, ele é proveniente de quê? Da falta de conhecimento do quanto somos amados por Deus. Quando você não tem esse conhecimento pleno, você vai ter comportamentos errados porque você não tem experimentado do amor de Deus. Medite nisso nesses dias. Todos os dias levanta pela manhã e peça, Senhor, eu quero hoje ter mais um pouco da porção, eu quero enxergar mais a respeito desse amor do Senhor sobre mim. Se você tiver essa disposição no Senhor, a cada dia você vai experimentar, você vai perceber o quanto você é amado. Você é tão amado que a sua vida está resolvida. Né? Cada um dos seus dias já está determinados por Deus nesse lugar. Sabe, nada pode te tirar, te arrebatar das mãos do Senhor. Nada e nem ninguém. Palavra de morte, acusação, condenação, nada disso pode te tirar nem do propósito, da vontade de Deus para a sua vida. Sabe, o amor, ele é definido no Novo Testamento, não como o nosso amor a Deus, mas o amor dele por nós. Não pense, eu não serei, então, abençoado por Deus, porque o meu amor ainda é falho. O nosso amor aqui, enquanto estamos aqui, sempre será falho. Pega o exemplo seu, se você é casado, de você com o seu cônjuge. O seu amor é com ele até o dia que ele fala com você. É ou não é? Eu tenho 28 anos de casado com a minha esposa amada e a gente mesmo sempre tentando, perdoando um ao outro, mas quando falhamos lá na frente, lembramos do passado. Mas você naquela época fez isso. Então nós sempre, ou quando nós demonstramos amor para o nosso cônjuge, sempre a gente lembra lá na frente querendo algo em troca. Com Deus é diferente. Olha o que diz 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então é o Senhor que nos ama. Precisamos ter os olhos abertos para perceber que o ponto central é o amor de Deus por nós e não o nosso amor por Ele. Quando você sabe disso, quando você tem essa revelação que é o amor dele por nós, você vai saber que sempre é incondicional. Se você fez, você é amado. Se você não fez, você continua sendo amado por Deus. E esse amor te livra de todo medo. Esse amor te tira toda vergonha. Sabe, o nosso amor, então, por Deus, será o quê? Apenas uma resposta do amor que nós recebemos dele. Se você é alguém que tem amado a Deus, é porque você tem tido um nível de revelação do amor dele por você primeiramente. E aí você vai conseguir amar a Deus, você vai conseguir cumprir o propósito de Deus para a sua vida, você vai conseguir ser um canal de Deus por causa desse amor. Você passa a descansar nesse amor dele. Hoje, pela graça, pelo favor de Deus, eu sou um pastor, eu tenho um rebanho que Deus tem colocado sobre as minhas mãos, eu tenho cuidado, mas eu só tenho conseguido porque eu tenho tido revelação do amor dele por mim. Não é pelo que eu faço naturalmente, não é porque eu me tornei alguém especial, não. Especial é Cristo Jesus, é Ele. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Faça isso e você será abençoado, você será livre dos enganos de Satanás para te tirar do favor. Não, então confiamos em nosso próprio amor pelo Senhor, mas descansamos no amor dEle por nós. Descanse hoje mesmo no amor de Deus por você. Pastor, mas eu estou aqui com problemas.
Pastor, eu estou agora mesmo aqui ansioso, porque amanhã eu tenho algumas coisas para resolver, sérias. Pastor, eu tenho contas a pagar. Pastor, alguém ou eu mesmo estou sentindo dor, estou enfermo. Deixa eu te falar, quer ser curado, quer ser abençoado, quer prosperar, quer que esses problemas sejam resolvidos? Descanse no amor de Deus por você. Esse amor de Deus por você pode te dar a vitória em todas as áreas. Então, o nosso próprio amor é lei, mas o amor de Deus por nós é graça. É aquilo que eu já antecipei, né? O nosso amor é lei porque a gente sempre cobra algo em troca. Mas o amor de Deus é graça, é favor imerecido, é de graça. Por isso, nós precisamos entender essa diferença entre a lei e a graça. Isso é sempre importante, você precisa sempre perceber, isso que eu estou fazendo é debaixo da lei ou debaixo da graça? Eu estou numa raiz ruim ou eu estou numa raiz boa? Sabe, irmão, a lei, ela condena o melhor de nós, mas a graça perdoa o pior entre nós. Avalie aí a sua vida, olha aí o que é pior na sua vida. A graça te perdoa todos os dias o seu pior. Amém? Precisamos então nos alimentar do amor de Cristo todos os dias para vencermos todo o medo. Só o amor lança fora o medo. No amor não existe medo, diz lá em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lance fora todo o medo hoje, né? Descansando nesse amor do Senhor por você. Lá no Velho Testamento, né, quando alguém ia oferecer uma oferta pacífica, normalmente era um cordeiro, o que eles faziam? Desse cordeiro eram separados o quê? O peito e a coxa, que eram assados e dados ao sacerdote e à sua família. Então, de todo o sacrifício se separava peito e coxa, que era dado para o sacerdote e a sua família. Ou seja, o peito, ele era movido diante do Senhor. Era esse movimento, era movido. E esse peito simboliza o quê? O amor de Cristo sobre nós. O amor do Senhor. Agora, a coxa é o quê? É a parte mais forte e representa o quê? O poder de Cristo. E ela deveria ser alçada ou levantada diante de Deus. Então, nós tínhamos o peito que era movido e a coxa que era alçada e levantada. Esse movimento mostra o quê? Representa ou simboliza, ou nós temos, né, a cruz, a imagem da cruz. Nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. Eu quero trazer algo poderoso para você, né, nessa palavra a respeito disso. Mas antes, vamos ver na palavra de Deus, lá em Números capítulo 18, versículo 11, a respeito disso, que diz: também isto será teu, a oferta das suas dádivas com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, dei-as por direito perpétuo, todo que estiver limpo na tua casa as comerá. Também lá em Levítico 10,14 diz: também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e as tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção dos teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Então aí nós temos esse movimento, né, que representa ou que mostra a imagem da cruz. Você sabe, essa é a nossa comida, pois nós somos hoje sacerdotes do Novo Testamento. Você é sacerdote no Novo Testamento. Então nós temos direito, né, ou sobre nós a essa dieta. Nós somos esses sacerdotes e nos alimentamos do peito, ou seja, hoje nós podemos alimentar do amor do Senhor sobre nós. Sabe, você pode alimentar dele e também você pode alimentar da coxa, que é o poder. Então, sobre você, ao amor de Deus, sobre você, ao poder do Senhor sobre você. Por quê? Se você está debaixo da graça, você está
se alimentando dele, e isso é liberado sobre você. Então, amor e poder é essa dieta espiritual, e temos isso porque nos alimentamos de Cristo. É nele que você pode se alimentar de poder, né, de amor, receber o amor. Nós vivemos, nós vencemos, né, o diabo quando nós descansamos no Senhor e sabemos que somos amados por Ele. Temos também a raiz da condenação. Lembra que eu estou te falando de coisas que podem te levar ao engano e te tirar debaixo do favor. Falamos sobre a vergonha, falamos sobre o medo e agora eu quero falar sobre a raiz da condenação. São alimentos ruins, que geram frutos ruins. Então, depois de manifestar a vergonha e medo, nós percebemos o quê? A condenação lá em Adão. Eu estou usando Adão como exemplo. Isso alimentou, ou seja, ele percebeu a condenação. E quando nos sentimos condenados, nós condenamos os outros. Isso muitas vezes acontece. Sabe, não aceite mais condenação na sua vida, porque se você aceitar, daqui a pouco você está querendo também arrumar um culpado para as suas falhas, para os seus pecados. Lá em Gênesis capítulo 5, versículo 6 diz, então disse o homem, ou seja, Adão, ele disse a Deus, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Olha só, Adão tinha pecado e já estava colocando culpa na esposa. E automaticamente ele estava colocando culpa em quem? Em Deus. Às vezes nós queremos colocar culpa no próprio Deus. Era isso que Adão fez aqui. Então a base da condenação foi o quê? É a consciência de si mesmo. Não existe nada mais problemático do que ficar ocupado consigo mesmo em todo o tempo, tentando achar, né, as falhas, ou tentando até mesmo acertar. Focalize Cristo, se volte para Ele. Sabe, a introspecção é um problema grave, porque nos deixa bloqueados, nós ficamos muito bloqueados em muitas áreas, se nós ficamos com essa introspecção o tempo todo, porque se você for olhar para você, você vai ver o quê? Muitos erros. E por causa disso vai se sentir condenado, se sentir bloqueado. Agora, uma vez que cedemos à vergonha e ao medo, nós nos vemos enredados pela condenação e pela acusação. Deixa eu te falar como que um israelita, ele oferecia o cordeiro, né, como oferta pelo pecado, para você entender melhor. A oferta, o ofertante, ele trazia o cordeiro, né, ao tabernáculo e o apresentava diante do sacerdote. E aí o que o sacerdote fazia? Ele avaliava quem? O ofertante ou o cordeiro? O sacerdote avaliava o cordeiro. Veja bem, não o ofertante. Então, quando ele fazia isso, e se o cordeiro, ele olhasse para o cordeiro, avaliasse tudo, o cordeiro fosse aceito, o que acontecia? O ofertante também era aceito. Depois disso, o ofertante, ele impunha as mãos sobre o animal. Nesse momento, duas coisas importantes aconteciam. Os pecados do ofertante, da pessoa, eram transferidos para o cordeiro. E a justiça do cordeiro que foi aceito era transferida para o ofertante. Que coisa impressionante. Logo em seguida, então, o animal era morto, era sacrificado, e quando o cordeiro ele era imolado, todos os pecados do ofertante eram perdoados, porque foi aceito. Ele ia embora completamente justo diante de Deus por aquele tempo. Foi exatamente isso que aconteceu lá na cruz, sabe, irmão? Sabe, de uma vez por todas, Cristo, ele morreu como cordeiro na cruz. Isso está lá em Hebreus, de uma vez por todas. O cordeiro foi aceito, Cristo Jesus foi aceito. E por causa disso agora, todos os nossos pecados foram transferidos para o Cordeiro, Cristo Jesus, e tudo que é Cristo, né, foi transferido para nós. Tudo que Cristo é, agora nós somos nele, porque o Cordeiro foi aceito. Agora, o problema é que ainda pensamos, às vezes as pessoas pensam que o Senhor,
está nos avaliando para ver se podemos ser aceitos. Não creia nessa mentira, não é isso. Nem nada pode estar mais distante da verdade. Deus sempre olha para o Cordeiro Jesus. E se o Cordeiro é aceito, nós somos aceitos também. Presta atenção, de uma vez por todas, Cristo foi aceito. E agora, todas as vezes, os nossos pecados já foram perdoados e agora nós podemos desfrutar daquilo que Cristo Jesus é. Então presta atenção, não é uma questão de quão bom você é, mas de quão bom é o Cordeiro Jesus. Então Deus olha para Jesus e o Cordeiro Jesus é aceito, então você também agora é aceito, porque você sabe, você está em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que no momento em que você confessou os seus pecados, creu na obra da cruz, o Espírito Santo agora veio habitar em você, você é templo do Espírito. Você é aquele galho enxertado na videira verdadeira. Então o que Jesus é, você também é. Os olhos de Deus, então, está sobre o Cordeiro e não sobre mim, não sobre você. Jesus é o Cordeiro. Então, presta atenção, fique em paz. Você está perdoado. Você pode dizer aí aonde você está agora? Eu sou perdoado por causa do Cordeiro Jesus. Você foi perdoado, sabe? Eu quero aqui encerrar então falando sobre essas três coisas, né, que eu mencionei hoje, que é importante você vigiar para que você não caia no engano de Satanás, para que você não venha decair da graça. São três raízes profundas que o diabo usa para nos atacar. Primeiro é a culpa, segundo é o medo e a condenação, que é a terceira. Culpa, medo e condenação. Você não precisa viver mais alimentando dessas raízes, desses males, porque senão você vai ter uma vida com muitos problemas. Então, se nós aprendermos a removê-las, essas três raízes, nós vamos desfrutar da vida abundante. Seja livre de todas elas, tão somente crendo em Jesus Cristo. O Cordeiro foi aceito, né, de uma vez por todas, e todas as vezes que você se achegar diante de Deus Pai, você será aceito, porque Deus irá olhar para o Cordeiro. Amém, querido irmão? Que você possa ter uma semana debaixo desse favor, alimentando da raiz que é Cristo Jesus, que essa bênção do Senhor seja sobre você todos os dias, né, que você possa ter a revelação do quão grande é o amor de Deus por você. Te espero, amém, na próxima quinta-feira, às 21 horas, em mais um Alimento da Graça, em nome de Jesus.